Boa noite a todos. Eu vou iniciar a apresentação da minha prática interdisciplinar, metodologias do ensino das artes e bidimensionalidade. A minha tutora é a Ana Lúcia Oliveira Fernandes Gil, e eu sou a Natália. Aqui tem a visão e a missão da Uniaselv, os valores, e vamos lá. A pintura de retrato, do Egito à Renascença. Os primeiros retratos registrados. Eu vou ler uma citação de Freeland, 2010. Os retratos de Fayum, encontrados no Egito Romano, são exemplos extraordinários de retratos que combinam elementos do realismo grego com o simbolismo funerário egípcio. Feitos principalmente entre os séculos I e III d.C., eles capturam características individuais com impressionante vivacidade, muitas vezes utilizando técnicas como a encáustica ou têmpera. Esses retratos de Fayum, eles foram encontrados em uma das colônias gregas no Egito. Nessa época, o Egito estava sob ocupação do Império Grego-Romano. Então, tinha muito da cultura de todos esses povos unida. E uma dessas colônias no Egito era Fayum, que é onde foram encontradas a maioria desses retratos, dessas múmias. Não que tenha sido só ali, mas a maior parte foi encontrada ali. Notaram a diferença porque as múmias tinham em cima do rosto um retrato pintado em madeira. Então, assim, foi usado a mumificação egípcia, a representação grega da imagem humana, né? Que é esse estilo assim mais de frente. E quem estava enterrado ali, mumificado, eram romanos. Então, uniu 3 culturas para resultar nessa arte aqui. Dizem que essas pinturas eram feitas antes da morte e ficavam expostas na casa, e depois que falecia era colocado sobre o rosto. Mas tem a controvérsia ali das crianças, né? As crianças também tinham a imagem, então podia ser que alguns fossem pintados antes e outros depois. Essa encáustica, que fala na citação ali, que é uma das formas que era pintada, é uma tinta feita com cera quente e pigmento. Ela é assim na base da têmpera, que também ela é feita com gema de ovo e gema clara de ovo. Elas são tintas mais resistentes e duraram muito tempo, né? Os retratos da Idade Média. Eles eram ligados à religião e simbolismo. A Idade Média quase não se fazia retrato. Normalmente eram imagens de santos, né? Deus, o Menino Jesus, a Virgem, a Madonna. Então quase não tinha retratos nessa época. E quando eram feitos, eles não tinham a característica das pessoas, eles eram direcionados à parte sacra, imagens sacras mesmo, aquela auréola, a redor. As obras de arte também não tinham assinatura nessa época, porque como o centro de tudo era Deus, não fazia sentido um artista assinar o quadro, sendo que era Deus quem tinha pintado. Algo assim. Aí é isso. Normalmente era santos ou então governantes, os reis, daí colocavam, era bem simbólico, né? Colocavam a coroa bem escrita, as rainhas, o poder, as roupas. Isso a Idade Média era isso, basicamente. Retratos renascentistas. Essa época se fala o Renascimento ou a Renascença italiana. É um período marcado por importantes mudanças no pensamento sociocultural, economia, na parte econômica, política e religiosa. Onde só se via Deus, agora eles começaram a ver o homem também, a descoberta do mundo e do homem. Deus saiu um pouco não que tenha saído de cena, mas saiu como o centro. Os artistas eles tinham um pouco mais de liberdade para pintar. Então eles podiam criar um pouco mais além de tudo ser relacionado a Deus e à igreja. Aí começou a surgir essas lindas obras de arte, né? Aqui, essa que tá aqui, é O Nascimento de Vênus, de Botticelli. Eu acho maravilhoso esse quadro, não é um retrato, é uma tela bem grande. Eu dei uma enquadrada aqui para vocês verem a diferença dos retratos da Idade Média com os retratos do Renascimento.
O principal artista do Renascimento, com certeza, é Leonardo da Vinci. Mas também, nessa época, teve Michelangelo, Donatello, Botticelli, que pintou ali o Nascimento da Vênus. Michelangelo pintou a Capela Sistina, demorou acho que uns 1508 até 1512. Demorou bastante tempo para pintar ela. Foi um trabalho bem interessante, porque ele ficou deitado, ele tinha que ficar deitado para pintar, fazer as pinturas no teto. Ele pintou aquela famosa cena dos dedinhos se encontrando assim na capela. É a Criação de Adão, o nome. E o Michelangelo, né? Donatello, é bem conhecido. Mas Leonardo da Vinci, além de pintor, ele era um mestre em anatomia, arquitetura, engenharia. Ele era multitarefas, digamos assim. Esse Homem Vitruviano aqui é uma obra dele, de 1490. E uma das obras muito famosas dele também é A Última Ceia, 1495 e 1498. Ele demorou 3 anos para pintar. E ela é bem grande também, essa tela. E mais uma obra do Leonardo. A Mona Lisa. É a mais famosa pintura dele, né? Se não o retrato mais famoso do mundo todo, é a Mona Lisa, ou La Gioconda. Ela foi pintada entre os anos de 1503 e 1507. E apesar da fama dela ser muito grande, ela é um quadro pequeno. Ela tem 77 centímetros por 53. Foi pintada com tinta a óleo sobre madeira de álamo e foi utilizada a técnica do esfumato. Existem várias teorias de quem seria a Mona Lisa, mas é o que torna o sorriso dela misterioso, né? Ninguém sabe ao certo quem o Da Vinci quis retratar. Tem teorias que dizem que é até ele mesmo com características de mulher, não se sabe. A minha prática artística foi baseada nesses retratos ali do renascentismo, o início do belo, digamos assim, da expressão, da luz, da sombra. E também, gosto pessoal, né? Eu gosto muito da pintura. E acredito que no contexto escolar, a pintura de retrato também seja bem interessante. Normalmente a gente pede, vamos pintar, vamos lá, Miguel, desenha você. Aí vai desenhar lá a cabeça, o nariz, os olhos. Então a pintura de retrato, ela tá bem inserida, né, na escola. Eu achei interessante. Aqui. Eu iniciei a minha pintura fazendo rascunho na tela, com lápis laranja, não sei se dá pra ver bem. Risquei ali onde que tinha mais sombras, onde que tinha menos, os traços que eu não podia perder durante a pintura. Usei tinta óleo, da marca Acrylex e Gato Preto. Pincéis do número 0 até o número 24. Eu iniciei os tons de pele variando do amarelo nápoles até o sépia. E cobri partes do rosto e das mãos, nessa primeira passada de tinta. E uma sombra ali dos dedos, que era onde não podia clarear depois. Depois disso, eu marquei um pouco mais as partes que eu achei mais importantes e difíceis. Fiz a primeira tentativa da boca e da sobrancelha. Depois eu iniciei a marcação dos cabelos e da roupa. Também usei vários tons de tinta. Ali tentei dar uma finalizada na boca, alguns detalhes na mão. E aqui é ela finalizada. Finalizei alguns detalhes do cabelo, a sombra da mão, boca, a roupinha dele. A camiseta não era desse jeito na minha foto de referência, mas eu quis fazer uma parte como no Renascimento, eles incluindo algumas coisas na pintura, e eu quis fazer isso na do Miguel. E foi uma experiência para mim, porque eu sempre pinto retratos sem muita expressão. O meu filho, ele é autista, e normalmente eu pinto os retratos dele para teste, porque eu gosto de pintar, né? Mas o Miguel não tem muita expressão. Nunca tem aquela coisa de estar muito alegre ou muito triste. E quando ele tá, eu também não fico tirando foto. Então, os quadros que eu fiz até hoje dele são todos meio neutros. E nessa foto eu achei interessante porque eu consegui captar uma emoção nele, que foi o incômodo com o sol. Ele estava incomodado com o sol batendo no rosto, e eu percebi que ele estava muito tempo naquilo, e eu tirei uma foto e eu consegui. Não consegui passar bem a expressão para a tela, mas acredito que tenha ficado um bom trabalho. E é isso. Aqui tem as referências que eu usei. Mas essa foi a minha prática. Obrigada pela atenção.